37, versículo 9. Aí a gente vai ler até o 19, depois a gente vai para Gênesis 41 e vai ler do versículo 9 até o 16. Bem, meus irmãos, quem achou, dá glória a Deus em nome de Jesus. Olha o que a palavra vai dizer, do versículo 9 diante. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, respondeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebron. E José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dizem: peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, achou-os em Dotã, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. Agora vai para o Gênesis 41, irmãos. Versículo 9. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Então falou o copeiro maior a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado com os seus servos, e pondo-lhes sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim, ao padeiro maior. Então sonhamos um sonho, na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes um sonho, e lhe interpretou os nossos sonhos. E cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tomar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta para o Faraó. Até aqui, meus irmãos. Os irmãos já podem se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, vejamos na palavra do Senhor José, um homem que Deus fez promessas. Mas o que a gente começa a perceber é que por trás de muitas promessas também existiu processos. A gente não viu José contando bênção direto. A gente viu José passando por vários e vários processos. E o que a gente começa a perceber nessa palavra aqui é que José, quando Deus faz promessas para ele, mostra para ele aquilo que Deus ia fazer. Ele vai e conta aos seus irmãos, e os seus irmãos o invejaram. Os seus irmãos ficaram com ódio. Quem José imaginou que ficaria feliz com ele, ficou com inveja. Quem José imaginou que abraçaria ele, ficou com inveja. Bateria a palma com ele, ficou com inveja. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você?
que muitas das vezes as promessas do Senhor você vai ter que guardar no seu coração. Porque aquele que você pensa que vai sorrir com você, muitas das vezes não vai. Porque eu creio que ele imaginava naquele momento que os irmãos iam abraçá-lo. E hoje em dia é muito difícil a gente enxergar compaixão no meio do povo. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa palavra aqui? Vai ter muitas pessoas que você não vai poder ficar falando aquilo que eu te prometi. Vai ter muitas pessoas que você não vai poder ficar espalhando. Sabe por quê? Porque muitos vão rir de você. Muitos vão desacreditar de você. Mas sabe o que Deus está dizendo, José? Quem fez a promessa foi eu. Quem te prometeu foi ele. Quem fez a promessa garante tudo que prometeu. Quem prometeu para José não foi os irmãos. Quem prometeu para José não foi o pai. Quem prometeu para José foi Deus. Aleluia! Então o que Deus ele quer trazer para você, não liga para a opinião dos outros. Você tem que ligar para a opinião daquele que te prometeu. Tem muita gente que está querendo parar e desistir, porque muitas das vezes quer um incentivo, quer uma ajuda. Aleluia! Não tem ninguém para dar a mão, ao contrário, tem pessoas para julgar, tem pessoas para apontar, tem pessoas para falar, tem pessoas para tudo menos para dar a mão. Sabe o que Deus está dizendo? Confia nas minhas promessas para você permanecer de pé. Aleluia! Porque se você for confiar em elogio, você não vai muito longe. Se você for confiar em elogio e confiar nas críticas, você não vai muito longe. É porque a gente não anda por vista, a gente anda por fé, diz a palavra de Deus. Então a gente não vai desistir porque fulano calunia a gente, não. A gente não vai desistir porque fulano está se levantando, não. A gente vai permanecer porque a gente conhece o dono da promessa. Glória a Deus. Então, gente, a gente começa a entender aqui que José, ele entendeu e ele foi passando, processo. O ruim de crente é achar que só porque Deus prometeu ele não vai passar por processo. O ruim de crente é achar só porque Deus falou ele não vai passar por luta, ele não vai passar por guerra. Mas deixa eu te dizer, a guerra que você passa é o maior sinal que Deus te prometeu alguma coisa. Aleluia! E a gente começa a perceber aqui, meus irmãos, que José era um processo atrás do outro. Que depois daquele momento em que ele é desprezado, em que ele é julgado, em que ele é invejado pelos irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que José, ele ainda foi conduzido até os irmãos, porque os irmãos haviam ido apacentar em Siquém. E o seu pai falou para José: José, o que você está fazendo aqui? Vá junto dos seus irmãos, vá junto deles. Quando José ele está a caminho, ele chega no lugar. Ele chega no lugar onde os irmãos supostamente estariam, mas os irmãos de José não estavam mais lá. Mas sabe o que é impressionante, meus irmãos? Que Deus colocou um varão naquele lugar e naquele momento para conduzir José até os irmãos. Quem está entendendo um pouquinho do que Deus está dizendo? Quem está entendendo que Deus ele não trabalha com coincidência? A gente começa a perceber que Deus ele colocou um homem ali que no final das contas direcionaria José para onde estavam os irmãos. Então a gente começa a entender que José ele é direcionado até os irmãos pelo próprio Deus. E quando ele vai chegando para perto dos irmãos, havia já uma conspiração de longe, havia já o povo falando de longe. Mas calma aí, alguém falou assim: vamos matar ele, vamos acabar com ele. Mas Deus levantou alguém ali no meio para falar: não, vamos deixar ele vivo, vamos deixar ele vivo, ele é nosso irmão. Eu não sei se você pegou o que Deus está te falando, mas você na mão do homem é promessa morta, mas na mão de Deus você é promessa viva. Eu não sei se você entendeu, mas aos olhos dos irmãos chegou: José vai chegar aqui e nós vai matar, José vai chegar aqui e vai derrubar. Eu imagino Deus olhando de lá de cima: você vai matar aquilo que vai ser promessa morta para você, para mim é promessa viva. Glória a Deus. Você sabe o que Deus está nos mostrando?
que no meio do processo muita gente vai conspirar contra você. Que no meio do processo muita gente vai conspirar contra a sua vida. Que no meio do... Jesus! Muitas pessoas vão ver você de longe, está falando, não, está indo lá, está na presença, não vai dar certo. Vai correr, vai morrer, vai cair, não vai durar. Mas Deus está dizendo, quem te prometeu fui eu. E promessa na minha mão é promessa viva. Então a gente começa a entender o trabalhar de Deus. Se Deus te prometeu, por que você está com medo do processo? Sendo que o processo Deus usa para te levar onde Ele quer. Eu vejo muita gente reclamando do processo. Eu vejo muita gente reclamando da guerra. Mas ai, se não fosse o processo, José não governaria. Sabe o que Deus está nos mostrando? Eu não vi José reclamando, eu vi José apenas passando. É porque processo não é lugar de você murmurar. Processo é lugar de você passar. Ou Deus está dizendo, processo não é lugar de você falar, Deus, não tem nada, não dá certo, eu não consigo. É lugar de você passar, glorificando ao Senhor. Que o processo serve. O processo ele não serve para você ficar murmurando. Quando Deus levou o povo de Israel pelo caminho do deserto, o povo murmurou, mas era para ter chegado em Canaã muito tempo. Por causa da reclamação no meio do processo, no meio do deserto, durou 40 anos. É Deus dizendo para você, você quer atrasar o que eu tenho para você mesmo através de murmuração? Você quer atrasar aquilo que eu já preparei para você? Processo se passa. Aleluia! E nesse processo não é eterno na sua vida. Esse processo ele não é permanente. Você que serve a Deus, esse processo chegou para você passar. Aleluia! O processo é passagem. Glória a Deus! E a gente começa a entender é que os irmãos de José, ele joga José no fundo da cisterna. A Bíblia vai dizer que eles ficavam do lado de fora, comendo, bebendo, e José ficava lá dentro da cisterna. Imagina o que ele sofreu. Aleluia. Mas Deus estava ali dentro com ele. Aleluia. É melhor Deus na cisterna com você do que o diabo numa mesa cheia. Você está entendendo o que Deus está falando? É melhor Deus no processo, é melhor Deus no deserto, te guiando, te sustentando, te ajudando, te levantando, do que o diabo numa mesa farta, do que o diabo numa mesa cheia, do que o diabo no meio de uma multidão de amigos. Olha o que Deus está dizendo, é melhor você dentro do processo comigo, do que fora dele com o diabo. Então, meus irmãos, a todo momento, Deus sustentava a promessa que ele tinha na vida de José. Por que você está dizendo que Deus sustentava a promessa na vida de José? É porque para Deus sustentar uma promessa, ele tem que sustentar quem vai viver a promessa. Eu não sei se você entendeu, mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, para ele sustentar a promessa, ele tem que sustentar quem vai viver a promessa. Aí tem muita gente que está falando assim, mas Deus se esqueceu da promessa, Deus se esqueceu do que ele falou, Deus se esqueceu do que ele prometeu. Sabe o que Deus está dizendo? Você está vivo por quê? Como que eu esqueci da promessa, sendo que é você que vai viver ela? Aleluia! Então, para Deus sustentar aquilo que ele te falou, ele vai sustentar você primeiro. Tem muita pessoa que está reclamando, mas está sendo sustentado. Tem muita pessoa que está reclamando, mas está sendo guardado. Tem muita pessoa que está reclamando, mas está sendo levantado. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui, Senhor, que estão caídas. Sabe por quê? Porque Deus está lembrando uma promessa que ele fez. E Deus está dizendo para você, você vai viver ela, então eu vou te sustentar. Você vai vivenciar. Quantas conspirações, quanta inveja, quanta calúnia, quanto o povo fala da sua vida, e Deus está dizendo, deixa falar, deixa invejar. Deus, mas é dentro da minha casa. Eita, Jesus, Deus está mostrando. É dentro da minha casa o que eu passo pior. É dentro da minha parentela que eu passo pior. E Deus está dizendo, é de dentro da tua parentela
Então a gente começa a entender, louvado seja o nome do Senhor, que todo mundo invejava. Mas quando eu li essa palavra, você sabe o que Deus falou para mim? Lá em casa, Deus falou assim: fala para aquele povo que a inveja contra a vida deles não vai anular aquilo que eu prometi. Fala para aquele povo que a obra de macumbaria contra a vida deles não vai anular aquilo que eu prometi. Fala para aquele povo que tudo aquilo que eu falar, Jesus, eu vou cumprir. Porque Deus está me mostrando pessoas aqui que é muito invejada. Mas sabe o que Deus está dizendo? Quem te chamou fui eu. Oh, Jesus, quem te escolheu fui eu. Então eu garanto a você que tudo que acontecer, a minha mão vai estar na frente. Glória a Deus. É Deus. Então a gente começa a ver que é muita inveja, é muita inveja. Mas Deus, ele não escolhe um lugar provável para levantar alguém. Deus, ele escolhe um lugar improvável. Deus, ele não escolhe mansão para tirar profeta, não. Deus, ele não escolhe um lugar bonito. Deus, ele não escolhe quem canta bonito, quem prega bonito. Deus, ele entra na casa daquele que não entenda nada e levanta. Se você olhar na palavra de Deus, ninguém dava nada para Davi no campo contra Golias. Se você olhar para a palavra de Deus, ninguém dava nada para o futuro de José. Se você olhar a palavra de Deus, nada iria acontecer na vida deles. Mas como Deus é o dono da promessa, Deus é aquele que cumpre a promessa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, agora ele cai na cisterna. E Deus, agora, vai começar a melhorar um pouco as coisas para José. Porque agora José, ele é vendido por um grupo de ismaelitas. E os ismaelitas levam ele ao Egito. E chegando ao Egito, ele ficou por servo na casa do capitão da guarda. E ele ficou por servo lá na casa de Potifar. E Deus, aonde ele colocava as mãos, José, Deus abençoava. Aleluia. Onde José colocava a mão, Deus prosperava. E sabe o que Potifar fez? Potifar confiou a sua casa na mão dele. Potifar confiou: você pode ficar à vontade, você pode ficar tranquilo, você pode viver bem, você pode comer bem. É Deus, aleluia. Entenda uma coisa, mas quando está perto de Deus entregar algo maior, o diabo sempre vai se levantar. Porque a Bíblia vai dizer que ele estava ali, e quando ele estava ali, a mulher de Potifar queria se relacionar com ele, chamava ele, mas ele era um homem temente a Deus. Aleluia. Sabe o que eu consigo analisar aqui? É que José não teme a Deus só na cisterna. José teme a Deus tendo tudo nas mãos. Glória a Deus. Porque naquele momento ele era servo, mas perto daquilo que ele já tinha passado, ele tinha tudo. Então o que a gente começa a perceber é que ela queria fazer a forca dele. Deita-se comigo. Ele não. Ele tem o Senhor, ele tem o céu. Sabe por quê? Porque aquele que serve a Deus verdadeiramente, ele pode estar em qualquer ambiente, ele sempre vai lembrar de Deus. Glória a Deus. E sabe o que vai acontecer agora? Ela mente, ela calunia ele. E ele fala que ele quis forçar ela, né, se relacionar com ele, a força e tal. E a Bíblia vai dizer que Potifar manda ele para dentro da cadeia, dentro da prisão. E lá ele começa a passar momento difícil. Lá ele começa a passar momentos difíceis. Mas foi lá que Deus usou ele para um copeiro e um padeiro. Para resumir, o significado do sonho do copeiro era que ele voltaria ao seu cargo. Para resumir, o significado do sonho do padeiro era que ele morreria e os corvos comeriam a sua cabeça. Então Deus ele usou, mas por quê? O que Deus ele está querendo dizer com isso? O que Deus ele está querendo falar com isso? É que José estava no seu momento mais difícil, mas foi no seu momento mais difícil que Deus usou ele. Olha o que Deus ele está falando para você: ó, eu sou do seu momento difícil, eu sou das suas preocupações, eu sou do que você tem passado, mas é no seu momento mais difícil que eu vou te
precisa sou eu, Senhor. Usa, manda eu falar. Quem precisa sou eu, quem precisa de um abraço sou eu. Mas Deus está dizendo, através desse momento difícil que eu te uso, o seu nome vai ser lembrado não para a sua honra, não para a sua glória, mas para o meu nome ser glorificado, e você vai ser abençoado nessa terra. Sabe por quê? Porque não é para a sua glória, não é para a sua honra, mas é para a minha honra e para a minha glória. Sabe por quê? Porque alguém teve que lembrar do nome de José. Porque naquele dia que estava reunido José preso, o copeiro e o padeiro ao lado de Faraó. E naquele momento o copeiro se lembrou, porque Faraó havia tido um sonho e ninguém daquele reinado, palácio, podia interpretar. Ninguém, só Deus. Então o que aconteceu? Se lembraram de José. E quando se lembraram de José, foi para a honra de José. Mas não foi para a honra de qualquer um. Foi para a honra de quem renuncia. Foi para a honra de quem obedece. Aleluia. Foi para a honra de quem serve. Foi para a honra de quem é fiel a Deus. Glória a Deus. Por que você está dizendo? Porque eu não sei se você percebeu, mas José foi alguém que renunciou ao adultério. Aleluia. José foi alguém que renunciou à traição. José foi alguém que renunciou. Oh, Jesus. E o Espírito Santo está me levando mais. Porque mesmo José renunciando, José foi jogado na prisão. Mesmo José renunciando, José passou por aquilo. É porque tem muita gente que está dizendo, eu renuncio, estou passando por isso, por quê? Mas sabe o que Deus está me direcionando a te dizer? O teu nome será lembrado pelo céu. O teu nome será lembrado por Deus. Sabe por quê? Porque você tem uma coisa que Deus ele é especialista em fazer, é se lembrar daquele que é fiel a Ele, é se lembrar daquela que é fiel a Ele. Aleluia, louvado, é se lembrar daquele que renuncia ao adultério, é se lembrar daquele que renuncia à mentira, é se lembrar daquele que renuncia à fofoca, é se lembrar daquele que renuncia à prostituição, é se lembrar daquele que renuncia. E Deus ele está dizendo, ó, você renuncia, está passando por um momento difícil, mas depois disso tem algo extraordinário para você. Porque é difícil a gente renunciar e ter que passar por certas situações. É difícil a gente renunciar e ter que passar por vários problemas, mas Deus nunca deixou de estar no controle. Glória a Deus. Por que José não morreu no processo? Por que José não morreu conspirado para matar ele? Fizeram de tudo para acabar com ele no processo. Mas sabe por que ninguém vai acabar com você no processo? Porque o processo é de Deus. Aleluia. O processo é de Deus, não do homem. Porque o processo que você está passando, ele é organizado por Deus para você passar, para você viver algo extraordinário. Prova para mim, eu provo. José, ele poderia ter chegado em Siquém e ter voltado para trás, mas como Deus tinha pressa na promessa, pastor, você sabe o que Deus fez? Colocou um varão lá e falou, eu vou te direcionar agora para o processo. Ou seja, a gente vê Deus direcionando José para o processo. Então o processo é de quem? De Deus. Aleluia. Glória a Deus. O processo é de Deus. O processo não é do diabo. A gente tem mania de falar que tudo é o diabo. A gente tem mania de falar que tudo é o diabo. Aí o diabo olha e fala, eu de novo. Tem coisas que é de Deus para a sua vida. Tem processos que é de Deus para a sua vida e tem que aceitar. Tem que aceitar os processos de Deus. E sabe o que é o mais impressionante? É que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É que José, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, chega até Faraó, mas antes dele chegar, José teve uma decepção. Ele perdeu o cargo de servo. Ele perdeu aquele cargo que ele tinha, onde ele era abençoado. Mas vamos entender que quem desfez esse cargo que José tinha foi Deus. José ele poderia ter se lamentado muito por ele ter perdido. José ele poderia ter se lamentado muito por aquele cargo ter acabado. José podia, mas sabe por quê? Para Deus levantar algo maior na sua vida.
Então, meus irmãos, ó, nesse processo, aguenta, tá? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Agora, olha o que a palavra vai dizer. Estou quase encerrando. Olha o que a palavra vai dizer. Que quando o copeiro se lembra de José, ele fala: tem um varão lá que ele interpreta sonho. Tem um varão lá que ele faz. Tem um varão lá que ele é. Tem um varão lá que ele interpreta mesmo. Aí sabe o que acontece? Deus, aleluia, usa Faraó para tirar José de lá e traz ele na frente de Faraó. E naquele momento que ele estava na frente de Faraó, você sabe o que aconteceu? Faraó disse para ele: ó, você interpreta sonho. Mas sabe o que José falou? Quem vai te dar a resposta é Deus. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está revelando algo poderoso aqui. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está revelando algo poderoso aqui. É porque José teve a oportunidade de deixar o ego entrar e não deixou. José teve a oportunidade de deixar o eu entrar e não deixou. No nosso meio hoje em dia, poucas pessoas estão falando Deus faz. Eu vejo pessoas falando eu profetizo. Eu vejo pessoas falando eu curo. Eu vejo pessoas, eu chego lá, as coisas mudam. Mas Deus está dizendo: honra não é para quem tem o ego lá em cima. Honra é para quem reconhece que Deus fala, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. A prova da Bíblia. E aleluia, o soberbo ele não é honrado, porque quando Nabucodonosor falou: a glória é minha, a honra é minha, Deus transformou ele num animal, para ele reconhecer que ele não era nada. Então, por trás de alguém que foi muito honrado por Deus, tinha alguém que colocava Deus à frente de todas as coisas. Sabe o que Deus está dizendo para você? Enquanto você coloca as coisas na mão de Deus, você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar. Jovem de azul, você, eu tenho algo de Deus para entregar para você. Fica de pé e abre as duas mãos suas. Abre as suas duas mãos. Você sabe o que Deus falou para mim quando eu estava aqui? Eu vou usar muito ele. Ele vai ser pregador da palavra. E eu vou levar ele para muitos lugares. Ele não tem noção do que eu vou fazer na vida dele. Porque se ele tivesse, ele parava para pensar um pouco. Sabe o que Deus está falando para você, jovem? Que ele vai te usar muito. E você é desacreditado como José. Mas deixa eu te falar um pouco. Deus ele falou para mim que não era nem para você estar aqui mais. Sabe por quê? Porque o diabo é doidinho para ceifar a sua vida. E ele só não ceifou porque Deus foi contigo naquele dia. Então ele está falando assim para você: ó, permaneça na minha presença. Porque eu estou falando com alguém, um jovem aqui, que ele conhece a palavra. Eu não estou falando com alguém que ele desconhece Jesus, não. Porque Deus falou para mim: você conhece, você sabe. E não é a primeira vez que eu estou te falando que eu te escolhi. Eu vou te levar, se prepare. Começa a ler isso aqui, começa a ler a Bíblia, que o que Deus vai fazer na sua vida vai surpreender muita gente. Glória a Deus. Só que você tem muita humildade no coração e Deus está falando: não se esqueça dela, tá? Não se esqueça dela que eu vou te abençoar. Muita gente já teve que ouvir que não ia passar de certa idade. Mas Deus escolhe, né? Quando Deus ele faz a promessa, não tem quem fale, não tem quem julgue, não tem quem aponte. Para a sociedade também seria um morto, mas hoje, para a glória de Deus, estamos aqui. E digo mais: Deus vai te usar dobrado do que Ele fez. Só permanecer, porque dentro do seu coração, Deus me mostra agora uma chama dentro querendo fazer a vontade dele. É uma chama que dá vontade, que você vê, e Deus vai fazer, viu? Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tem alguém aqui para voltar para Jesus, aceitar Jesus? Alguém que se afastou do caminho do Senhor? Alguém que se afastou de Jesus? Alguém que está longe? Vem até aqui à frente, que Deus ele tem uma obra grandiosa para você. Se não tem, eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor, me deixar, porque Deus ele falou isso no meu coração. E ele deixou gravado isso no meu coração, que Deus usou o pastor para confirmar, ele nem percebeu. Tem alguém doente aqui
enfermo, que está com problema de saúde. Problema de saúde, está com alguma enfermidade, a medicina está difícil. Se você puder, vem até aqui que Jesus vai te curar hoje. Você crê nisso? Eu creio nisso. Tem alguém que está com alguma coisa na saúde, que está incomodando, alguma dor? Não tem? Não tem? Amém. Então eu vou orar por esse rapaz aqui, porque eu creio que Deus ainda faz o impossível. Eu creio que se Deus quiser, ainda esse ano você pode sair daí. Eu creio. Muitos olham e falam, nossa, que loucura. Eu via Jesus, ele não chegava em quem estava correndo, não. Jesus chegava em quem estava caído. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, aqui está esse homem, Senhor, que se encontra nessa situação, Jesus. Mas eu creio, Jesus, a tua palavra fala que tu mesmo hoje e ontem para sempre. Eu te peço, Jesus, venha curar ele, Jesus. Venha curar, Senhor. Venha fortalecer os ossos dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus. Confunde a medicina na vida desse homem. Confunde a medicina na vida desse homem. Em nome de Jesus. Que toda enfermidade nas pernas, na coluna, no fêmur, que impede ele de andar, venha cair por terra. Em nome de Jesus, Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Se o Senhor aprovar minha profecia, esse ano em nome de Jesus, que ele venha se colocar de pé, se for do teu agrado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso fazer uma oração, pastor? Pode colocar o ovo aí, que Deus está falando comigo. Eu posso deixar. Não sei que o tempo está aí, não sei que o tempo está passando. Glória a Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a orar, meus irmãos. Comece a orar. Senhor Jesus, meu Deus, Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha passear no meio da tua igreja, todo Senhor. este povo, meu Pai, Opera, em nome de Senhor, Jesus que veio congregar, essa Senhor. congregação. Deus, em nome de Pai, em Jesus, nome de Senhor, Jesus. vai passando nesses corredores aí agora. Espírito Santo de Deus, vai passando agora. Em nome de Jesus, Pai, vai arrancando, Senhor, toda angústia do coração do teu povo. Vai arrancando toda angústia da mente do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai arrancando, meu Deus, vai arrancando, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, vai passando aqui, ó. Vai passando
amarrar todo o mal, em nome de Jesus, todo espírito maligno, Pai, que chegou para dominar a mente dela, em nome de Jesus, Pai, toda obra de macumbaria que fizeram contra a vida dela, em nome de Jesus, Jesus, quebra agora o Espírito Santo, quebra agora o Espírito Santo, em nome de Jesus, quebra agora o Espírito Santo, mas ela sentiu a tua presença agora, Jesus, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche da tua presença, enche da tua paz, porque ela tem chamado o Senhor, ela é chamada pelo Senhor, são chamados pelo Senhor, em nome de Jesus. Deus falou a vocês, Ele está quebrando a obra de macumbaria que fizeram para a vida de vocês, Ele está quebrando a obra de injustiça que fizeram para a vida de vocês, para influenciar, para construir a vida de vocês. Mas o Senhor Deus, Ele está quebrando, porque Deus, Ele teve que te tirar do vale disso, Deus, Ele teve que te tirar do vale disso, da cadeia disso, porque muitas das palavras que eu passava, eu vou falar, mas Deus sabe, o diabo tentava te cercar com perfeição, o diabo tentava te cercar com tristeza, o diabo colocava a vontade de você de desistir de tudo, mas sabe o que Deus está falando para você, minha filha? Eu sou contigo todos os dias, eu sou contigo hoje, eu sou contigo amanhã, e eu sou contigo para sempre. Pessoas que eram para te ajudar, virar as costas para você, pessoas que eram para te estender a mão, virar as costas para você, mas eu, o Senhor, sustento vocês. Eu, o Senhor, sustento vocês. Eu, o Senhor, sustento vocês. Deus está dizendo, eu conheço o seu coração. E se as guerras que são travadas dentro da sua mente, e sei que o diabo ele fica jogando certo direto para colocar, fim nessa relação. Só que Deus está dizendo assim, quem eu uni, o diabo não separa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o que é de Deus, e para a depressão você nunca mais vai voltar. Em nome de Jesus. Recebe o que é do Senhor Jesus. Jesus está na casa, hein? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.